Você já imaginou estar diante de um mar gigantesco e, de repente, vê-lo se abrir ao meio, formando duas paredes enormes de água, deixando um caminho seco bem na sua frente? Pois essa cena incrível aconteceu de verdade e é uma das histórias mais emocionantes de toda a Bíblia. Mas antes desse milagre espetacular, houve uma batalha intensa entre Moisés, enviado por Deus, e o homem mais poderoso da terra naquela época, o faraó do Egito. Deus enviou sinais, pragas, julgamentos, tudo para mostrar que Ele é o Senhor de toda a terra. Hoje, você vai conhecer em detalhes a jornada dramática do povo de Israel, a escravidão no Egito, as 10 pragas, o coração endurecido de Faraó, a noite da Páscoa e, finalmente, a travessia do Mar Vermelho. Prepare-se. Essa não é apenas uma história antiga, é uma mensagem viva de fé, libertação e poder de Deus. A escravidão no Egito. O povo de Israel havia se multiplicado muito no Egito. Tão grande foi o crescimento que o faraó começou a temer os hebreus. Ele decidiu escravizá-los, obrigando-os a trabalhos forçados em construções, tijolos, campos e plantações. A vida era dura, castigos, chicotadas, humilhações. A esperança parecia distante. Mas, mesmo em meio à dor, o clamor do povo subiu até o céu, e Deus ouviu. Foi então que Deus levantou um libertador, Moisés. Moisés, que havia sido criado no palácio do faraó, mas depois fugiu para o deserto. E ali, diante da sarça ardente, Deus o chamou para uma missão impossível: libertar o povo de Israel. Imagine o coração de Moisés, um homem simples, exilado, agora sendo enviado de volta para enfrentar o homem mais poderoso do mundo. O confronto com Faraó. Moisés volta ao Egito com seu irmão Arão. Ele se apresenta diante do Faraó e declara com ousadia: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir." Mas o Faraó ri. Ele não reconhece o Deus de Israel. Para ele, os hebreus eram apenas escravos, e o Egito, a nação mais poderosa. Foi então que começaram os sinais. Deus mostrou que não estava brincando. As 10 pragas do Egito. Aqui começa a parte mais impressionante da história. Cada praga foi um golpe direto contra os deuses do Egito e contra o coração orgulhoso do faraó. 1. A água transformada em sangue. O Nilo, considerado sagrado, se torna sangue. Os peixes morrem, o cheiro fica insuportável. O Egito inteiro fica em desespero. Mas o coração de Faraó permanece duro. 2. A praga das rãs. De repente, milhões de rãs invadem o Egito. Estão em todos os lugares, nas casas, nas camas, nas panelas, nos palácios. Imagine abrir sua porta e ver o chão coberto de rãs. Faraó pede para Moisés orar, mas depois volta atrás. 3. Os piolhos. O pó da terra se transforma em piolhos. Pessoas e animais sofrem. Até os magos do Egito dizem: "Isto é o dedo de Deus." Mas o faraó resiste. 4. As moscas. Nuvens de moscas infestam o Egito. O caos aumenta. Mas dessa vez, Deus faz distinção. Na terra de Gósen, onde viviam os israelitas, não havia moscas. Mesmo assim, Faraó endurece o coração. 5. A peste nos animais. Todos os rebanhos dos egípcios morrem. Cavalos, camelos, bois, ovelhas, todos caem ao chão. Mas os animais de Israel continuam vivos. 6. As úlceras. Feridas dolorosas surgem em homens e animais. O sofrimento é insuportável. Nem os sacerdotes conseguem permanecer diante de Moisés, mas Faraó não cede. 7. A chuva de pedras e fogo. Deus envia uma tempestade de granizo misturado com fogo. Casas, plantações, árvores, tudo é destruído. O Egito, tão fértil, fica em ruínas. E, mesmo assim, o faraó resiste. 8. Os gafanhotos. Milhões de gafanhotos devoram tudo o que restou. O Egito fica arrasado, sem alimentos, sem esperança. 9. As trevas.
Durante 3 dias, uma escuridão densa cobre o Egito. Ninguém consegue sair do lugar. É como se a própria luz tivesse sido apagada. Mas na terra de Israel havia luz. 10. A morte dos primogênitos. A última praga foi a mais dolorosa. Nessa noite, o anjo da morte passou pelo Egito. Em cada casa egípcia, o primogênito caiu morto. Filhos, príncipes, servos, até o filho do faraó. Mas Deus havia dado uma ordem ao povo de Israel: sacrifiquem um cordeiro e passem o sangue nas portas. Onde houvesse sangue, o anjo não entraria. E assim nasceu a Páscoa, a libertação. Diante da tragédia, o faraó não resiste mais. Ele chama Moisés e ordena: saiam, vão servir ao Senhor, como vocês pediram. O povo de Israel sai apressado, com pressa, com pães sem fermento, levando seus rebanhos. Depois de séculos de escravidão, eles estavam livres. Mas a história ainda não havia terminado. A perseguição. Logo depois, o coração de Faraó muda novamente. Ele se arrepende de ter deixado os hebreus saírem. Então reúne seu exército, cavalos, carros, guerreiros, e parte em perseguição. Imagine a cena. De um lado, o povo de Israel, cansado, com crianças, idosos, animais. Do outro, o exército mais poderoso do mundo, vindo com fúria. E à frente deles, o Mar Vermelho. Não havia saída, não havia esperança. Era o fim. O povo entra em desespero e começa a reclamar contra Moisés. Mas Moisés se levanta e declara: não tenham medo, permaneçam firmes e verão o livramento que o Senhor trará hoje. O Senhor lutará por vocês, somente acalmem-se. O milagre do Mar Vermelho. Então, acontece algo extraordinário. Deus manda Moisés estender sua vara sobre o mar. E de repente, o vento começa a soprar forte. As águas se agitam e o impossível acontece. O mar se abre. Um caminho seco aparece entre duas paredes gigantes de água. O povo atravessa, com medo, mas também com esperança. De cada lado, a imensidão azul do mar, segurada pela mão poderosa de Deus. Eles caminham a noite inteira, milhares e milhares de pessoas cruzando aquele corredor milagroso. Mas o exército do faraó não desiste. Eles entram atrás, com seus cavalos e carros, e então, no momento certo, quando todo o povo já estava seguro do outro lado, Deus ordena: as águas voltam. Os carros, os cavalos, os soldados, todos são engolidos pelas ondas. O exército mais poderoso do mundo é destruído em instantes. A vitória e a canção. Do outro lado, o povo de Israel olha para trás e vê o mar fechado. Eles não acreditam no que aconteceu. Não há palavras para descrever, só resta cantar. E ali nasce um cântico de vitória. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. O Senhor é homem de guerra. Quem é como o Senhor entre os deuses? Miriam, irmã de Moisés, pega o tamborim e começa a dançar. As mulheres a seguem. O povo inteiro celebra. Eles estavam livres. A mensagem para nós hoje. Essa não é apenas uma história antiga, é um retrato do poder de Deus. O faraó representa aquilo que nos oprime. O Egito representa a escravidão do pecado. O sangue do cordeiro que livrou os israelitas aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Mar Vermelho? Ele mostra que quando não existe saída, Deus abre um caminho onde ninguém imagina. Talvez você também esteja diante de um mar impossível. Mas lembre-se, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua vivo hoje. E se você gostou dessa história, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim como o povo de Israel atravessou o mar pela fé, você também pode atravessar os desafios da sua vida confiando no Senhor.